Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 28 de março de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 84.300 dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de cerca de 2,6%. O mercado cripto todo está tendo uma desvalorização ao longo desse último dia. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo no mercado, está com uma queda superior a 6%, com cada unidade nesse momento em 1.880 dólares americanos. Ou seja, o Ether perdeu o importante suporte de 2.000 dólares que a gente vinha debatendo ao longo dos últimos dias. E o mercado cripto como um todo está tendo queda. XRP caindo cerca de 6%, Solana caindo cerca de 5,7%, Dogecoin, a primeira memecoin, a memecoin mais antiga do mercado, perdendo cerca de 6,4%, Chainlink perdendo cerca de 8%. Então a gente tem visto as principais criptomoedas em queda. E isso não é algo que está sendo exclusivo do mercado cripto. Se a gente abrir aqui agora, o S&P 500 também está com uma queda forte para a Bolsa de Valores, que os percentuais do mercado cripto e da Bolsa de Valores são diferentes. Se 2%, 3% no mercado cripto é uma queda leve, no mercado tradicional isso é algo puxado, é algo forte. E nesse momento o S&P 500 está com uma queda de cerca de 1,3%, Dow Jones está com uma queda de 0,5%, a Nasdaq está com uma queda de quase 2%, ou seja, o mercado financeiro todo de renda variável está em queda ao longo desse último dia no mercado de hoje. E isso tem naturalmente alguns fatores. O primeiro dos fatores é, sem sombra de dúvida, a guerra tarifária. A guerra tarifária envolvendo os Estados Unidos e diversos países que eram seus aliados estáveis, como por exemplo o Canadá, México e até mesmo a União Europeia, isso é natural que abala um pouco a confiança do mercado. Inclusive agora no início de abril, ou seja, na semana que vem, dia 2 de abril, vai entrar em vigor as tarifas, os impostos de importação para veículos completos nos Estados Unidos. Isso vai atingir em cheio países como México, Canadá, Alemanha. Então isso, inclusive, a União Europeia já está preparando talvez algumas concessões, porque essas tarifas contra a União Europeia são recíprocas, porque a União Europeia tem tarifa para importação de carro americano. Então, de qualquer maneira, essa guerra tarifária, essa trade war, está causando um abalo de confiança no mercado e é natural. A gente vê as pessoas saindo do mercado de risco, da renda variável, e indo ou para uma renda fixa, ou para ficar com dólar, com cash, com dinheiro em mãos para ver qual vai ser o próximo passo, ou até mesmo para metal precioso. O ouro, por exemplo, está batendo recordes atrás de recordes de valorização. O ouro está sendo um excelente investimento, inclusive, nessas últimas semanas, nesses últimos meses. E hoje, ainda por cima, fora essa trade war, teve um outro índice que foi divulgado e que veio um pouco pior do que o esperado. Esse índice foi o PCE, que é o núcleo da inflação do consumo. Foi o Core PCE. E o que é isso, né? O que é o PCE? O PCE é um índice semelhante ao CPI, que é o índice de inflação dos Estados Unidos. Mas o CPI ele é mais utilizado pela mídia, ele é mais utilizado até por alguns investidores, enquanto o PCE ele é um índice que é mais analisado pelo próprio Fed, ou seja, pelo próprio Banco Central americano. O PCE, por exemplo, ele tem algumas modificações em relação ao CPI que são bem importantes, são bem significativas. Por exemplo, o CPI ele é mais duro. Então vamos supor que a cesta de alimento engloba arroz do CPI. Se acontece alguma coisa no arroz, tem algum problema na safra, o CPI ele naturalmente vai ser mais impactado com isso. O PCE ele possibilita a substituição desse item específico da cesta por um outro item similar. Então, teve um problema na safra do arroz e o arroz disparou de preço, o PCE pode substituir o arroz por macarrão, por exemplo, para conseguir pegar melhor, de fato, o quanto isso vai pesar para o consumidor final, porque o consumidor ele acaba tendo essa possibilidade de modificação. E o PCE de fevereiro veio acima do esperado. Era esperado, a projeção era de 0,3% e veio 0,4%, ou seja, a inflação veio um pouco acima do esperado, o que vai fazer, obviamente, com que as pessoas saiam um pouco do mercado financeiro de renda variável para entender melhor o que vai acontecer, para entender melhor os próximos passos. E isso
Com isso, na verdade, eu esperava, por exemplo, que no dia de ontem a gente já tivesse saída, porque o mercado ele já estava esperando esse índice um pouco acima da estimativa no dia de ontem. Então eu esperava, por exemplo, que o ETF de Bitcoin Spot tivesse saída. Não foi o que a gente viu. Muito pelo contrário. No dia de ontem, dia 27 de março, a gente teve um dia bastante positivo nos ETFs de Bitcoin Spot do mercado americano. Eles tiveram um inflow de 1.412 BTC. Foram 1.412 BTC de inflow, 1.412 Bitcoin comprados por esses ETFs, o que estão fazendo a semana ficar extremamente positiva, o que é algo bastante simbólico. A gente tinha uma grande sequência de semanas negativas ao longo desse ano de 2025, mas aparentemente essa 13ª semana do ano a gente vai conseguir fechar no positivo também. Isso no ETF de Bitcoin Spot, o ETF de Ether Spot a gente não pode falar o mesmo. No dia de ontem a gente teve mais uma saída de 2.090 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 4,2 milhões. Então estamos enfileirando dias negativos, dia de outflow nos ETFs de Ether Spot. Vamos acompanhar de perto na próxima semana o que vai acontecer, porque nesse momento os investidores, de uma forma geral, estão com certo receio, um pouco ressabiados da renda variável. Então vamos acompanhar de perto para poder conseguir trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, o SBF, o antigo CEO da FTX, foi transferido de prisão após uma entrevista não autorizada. Para quem não sabe, a FTX era a segunda maior exchange do mundo em volume negociado até 2022, patrocinava diversos atletas, diversos times, inclusive aqui no Brasil eles tinham uma participação, uma presença muito forte, mas em 2022 eles acabaram ruindo, acabaram colapsando com diversas fraudes fiscais, inclusive utilizando o dinheiro dos clientes, o dinheiro depositado na corretora, o dinheiro depositado na exchange para fazer investimentos. O SBF acabou sendo preso por causa desses crimes e atualmente ele está detento nos Estados Unidos, está encarcerado nos Estados Unidos. E ele deu uma entrevista não autorizada, de acordo com o Departamento de Justiça americano, para o Tucker Carlson e após isso ele foi transferido por uma outra prisão por causa dessa entrevista. Ele inclusive chegou a ficar em solitária como uma punição a essa entrevista que ele deu, onde ele falou que existiram erros no seu julgamento, falando que ele estava tentando buscar um perdão presidencial, que estava tentando justamente apelar ao presidente Trump, justamente porque o Trump já deu perdão para o fundador da Silk Road. Mas, enfim, são temas diferentes, são tópicos diferentes e o SBF vai continuar preso por causa dos seus crimes cometidos nos Estados Unidos que causaram de que diversas pessoas perdessem seu capital. É verdade que a FTX, depois disso, entrou num processo de tentar recuperar pelo menos parte desse valor. É verdade também que a cripto subiu muito de 2022 para cá, então talvez as criptos que foram recuperadas sejam suficientes para ressarcir todo mundo no valor em dólar. E esse ano, inclusive, vai começar o pagamento dos credores. Vamos acompanhar de perto o que vai acontecer, mas de qualquer forma, o SBF, o ex-CEO da FTX, continua preso e agora foi transferido para uma outra unidade um pouquinho mais rigorosa depois dessa entrevista não autorizada pela Justiça Americana. E falando em Justiça Americana, o DOJ, que é o Departamento de Justiça, diz que apreendeu criptomoedas do grupo terrorista Hamas que estava destinado ao financiamento deles. De acordo com um comunicado emitido no dia de ontem pelo DOJ, as criptomoedas com um valor total de $201.400 foram rastreadas até endereços de arrecadação supostamente controlados por esse grupo e usados para lavar mais de $1,5 milhão em ativos digitais desde outubro de 2024. A lavagem ocorreu por meio de uma série de exchanges de moedas virtuais e transações utilizando financiadores suspeitos e corretores de balcão. Os fundos estão atualmente mantidos em uma combinação de pelo menos 17 carteiras. Então foi apreendida pelo DOJ e vale pensar agora, vale refletir o que vai ser feito com essa moeda, levando em consideração que atualmente toda criptomoeda que está sendo apreendida pelos Estados Unidos está sendo transferido justamente para a reserva estratégica de Bitcoin, ou se não for Bitcoin, para o estoque nacional de ativos digitais americanos. A gente vai acompanhar de perto e naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje,
Bancos e instituições financeiras europeias podem estar subestimando significativamente a demanda por serviços de criptomoedas, com menos de 1 em cada 5 oferecendo produtos de ativos digitais, segundo uma nova pesquisa da plataforma de investimento em cripto, Bitpanda. O estudo entrevistou 10 mil investidores de varejo empresariais em 13 países europeus e descobriu que mais de 40% dos investidores empresariais já possuem criptomoedas, com outros 18% planejando investir em um futuro próximo. No entanto, apenas 19% das instituições financeiras pesquisadas disseram que seus clientes mostraram forte demanda por produtos cripto, sugerindo um gap de 30% entre a adoção real dos investidores e o interesse percebido. Vale ressaltar que esse movimento já tem sido notado no Brasil dos bancos começarem a oferecer produtos cripto. Se há uns anos atrás, em 2016, 2017, 2018, os bancos muitas vezes perseguiam as criptomoedas, perseguiam os usuários de criptomoedas, inclusive com cancelamento de conta, citando falta de interesse comercial, né? O abre aspas, a famosa carta do Itaú de desinteresse comercial. Era muito comum isso, você quando ia, por exemplo, fazer um depósito numa corretora, na hora do TED, na hora do DOC, você não podia, em hipótese alguma, colocar escrito Bitcoin, criptomoedas, Ether na descrição, porque isso já era motivo, apesar de não oficialmente, a gente sabia que isso era motivo do banco cancelar, do banco encerrar a sua conta. Então, é algo que ficou no passado e hoje em dia bancos como o próprio Itaú já oferecem compra de Bitcoin, compra de Ether através das suas plataformas de investimento. Então, no Brasil, a gente viu que os bancos se adaptaram à nova realidade, algo que, pelo visto, não tem sido notado ainda pelos bancos da Europa. E falando ainda do Brasil, sobre a questão de perceberem a nova realidade, uma pesquisa da Datafolha, acredite ou não, revela que criptomoedas superam ações, dólar e títulos públicos e são o quinto maior investimento do Brasil. A pesquisa foi financiada pela Paradigma Education com apoio da Coinbase e da Hashdex. Essas pesquisas naturalmente são pagas, muito bem pagas, e a Paradigma, com apoio da Coinbase e da Hashdex, financiou a pesquisa feita pelo Datafolha. Então aqui é o nosso agradecimento público para essas três empresas, porque você acredite no Datafolha ou não, é um dos institutos mais tradicionais de pesquisa do Brasil, então é uma pesquisa simbólica. E, de acordo com essa pesquisa, 52% dos brasileiros investem em poupança, 31% em imóveis, 25% dinheiro vivo, 19% em fundos de investimento, 16% em cripto. Ou seja, cripto está na quinta posição, empatado tecnicamente com dólar ou outras criptomoedas com 14% e títulos públicos ou privados com 12%. Ouro tem 8% e ações tem 7%. De qualquer forma, é algo bastante simbólico. Eu, particularmente, acredito que uma grande parcela da população brasileira já investe em Bitcoin? Não acredito. Mas, de qualquer forma, dentre os que investem, esse percentual, 16%, já tem cripto. E a pesquisa também falou do percentual que já conhece o Bitcoin. 54%, de acordo com o Datafolha dos brasileiros, já conhecem o Bitcoin. Cerca de 9,2% o Ether, 6% já escutaram falar em Drex e 4,4% conhecem a Dogecoin. Inclusive, esse quadrinho aqui que eles colocaram, um infográfico, para quem está vendo a gente em vídeo, eu estou colocando um infográfico aqui na tela agora. Mas para quem não está vendo o vídeo, só está escutando o áudio, eu vou contar para vocês o que está escrito. A criptomoeda é mais conhecida que 42% da letra do hino nacional, 34% o termo ESG e 30% a sigla STF. Ou seja, é bastante interessante sobre como criptomoeda, como o Bitcoin já está sendo mais conhecido. 54% conhece Bitcoin, 42% a letra do hino nacional. 54% conhece Bitcoin, 34% a sigla, o termo ESG, que vai realmente cair em desuso. 54% Bitcoin, 30% o significado da sigla STF. Pesquisa bastante interessante que demonstra que, de fato, os brasileiros estão conhecendo mais sobre o Bitcoin, conhecendo mais sobre a criptomoeda, mas sem sombra de dúvida ainda temos um longo caminho. A gente ainda está em um momento muito inicial da criptomoeda, um momento muito inicial do Bitcoin aqui no Brasil. Então, se você já está escutando, inclusive, o Giro Bitcoin nesse momento, você pode ter certeza que você está muito na frente da maior parte das pessoas. Você faz parte de uma minoria que já conhece, que já está buscando informação sobre o Bitcoin e criptomoedas de uma forma geral. E se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe.
Dá o seu like aqui no episódio do Giro Bitcoin, compartilha no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram. Tá escutando a gente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts? Passa a seguir a gente por aqui também, dá 5 estrelinhas, que isso faz com que o nosso podcast seja cada vez mais distribuído. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da semana que vem. Valeu!